Boa noite, eu me chamo Breno, fui convidado a ministrar aqui no Jovens do Tropa de Elite e a minha ministração vai se focar em fé, milagre e coragem. Fé e milagre, primeiramente, andam juntos, né? Você precisa ser corajoso para acreditar em algo que você, porque fé é acreditar em algo que você não vê. E para você fazer isso, você precisa ter muita coragem de acreditar em algo que você não tem certeza. E milagre necessita de fé e logo necessita de coragem. Então, a maior força do milagre é você acreditar nele, você acreditar que vai acontecer, que vai se realizar esse milagre. Eu montei essa ministração referente a um testemunho de uma moça que eu vi uma vez, que a irmã dela estava hospitalizada com uma doença. Aí estava essa moça e o marido da irmã dela. Aí ela chamou o marido num canto, ela falou: "Ei, você é corajoso? Porque milagres precisa de gente corajosa. Então, se tu não é corajoso, vai para casa porque aqui vai acontecer um milagre." E isso me chamou muita atenção, porque milagre precisa de gente corajosa. E em toda palavra ele fala para a gente ter essa fé, ter essa coragem. Por exemplo, que eu separei alguns versículos aqui, né? 2 Timóteo 7, que diz que Deus não nos deu espírito de temor, mas de ousadia, de coragem. Então, o medo estar na gente, a incredulidade, né, o fato de a gente não acreditar, não é nosso. Deus não nos deu esse espírito. Deus nos deu espírito de coragem, de ousadia, de crer, de fé. Deus nos deu essa coragem. E tinha outro que seria aqui. O outro é 1 Josué, seria só o 9, mas eu vou contextualizar um pouco. Em 1 Josué, ocorre a morte de Moisés, né, que era o líder do povo, e Deus nomeou José o novo líder que ia guiar esse povo. E José, com muito medo, né, ele deu uma tremida, né? Ele falou: "Meu, como é que eu vou guiar todo um povo, sendo que era Moisés que fazia isso?" E aí Deus vai e fala, que é aqui o 9: "Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar." Então ele diz, né? Não fui eu que te mandei fazer. Então acredite, tenha coragem, porque eu tô com você. Eu vou estar contigo, então tenha fé em mim que tudo vai dar certo. E o versículo principal, que seria Lucas 8, que eu vou ler agora. Nesse, acontecia que Jesus chegou, saiu do barco em que ele estava e a multidão começou a voltar a ele todo, e ficar ao redor dele. Então apareceu Jairo, que pediu para Jesus ir lá na casa dele curar a filha de Jairo, que já estava com uma doença e estava quase à beira da morte. Então Jesus aceita e vai com Jairo até a casa dele. E no meio do caminho, a multidão ali cercada, aparece uma mulher que há muito tempo sofreu de um fluxo de sangue, que passou por ali, ouviu dizer que Jesus estava passando e queria receber o milagre dela. Então eu vou ler aqui. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos seus pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque a única filha, de cerca de 12 anos, estava à beira da morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E então ali, certa mulher que havia 12 anos sofrendo de um fluxo de sangue, passava por ali. Então ela chegou por trás de Jesus
e tocou na orla de seu manto, né? Como se fosse na pontinha do manto dele. Então Jesus parou no meio da multidão e disse: Alguém me tocou. Quem? Ele pergunta, né? Quem me tocou? Aí a multidão pergunta: Como assim você acha que alguém te tocou? Todo mundo te tocou. Aqui tem uma multidão. Ele fala: Não, alguém me tocou e saiu virtude de mim. Então a mulher volta e fala: Fui eu que toquei em você porque eu acreditava, né? Eu tinha fé que se eu tocasse em você eu já seria curado. E tem um detalhe que tem nessa palavra, porque a mulher, quando, por exemplo, a mulher ela tinha fluxo de sangue, então ela tinha essa enfermidade, ela era considerada impura. Então, se ela tocasse em alguém ou alguém a tocasse, estaria impuro e teria que fazer todo um processo de purificação e tudo. Então, ela não tocava nas pessoas porque sabia que as pessoas poderiam brigar com ela, poderiam não gostar disso e ficar até zangadas. Então ela teve essa coragem, ela primeiro teve a coragem tão grande de tocar no homem que era dito Messias, mesmo estando impura, porque ela sabia que isso não era tão grande quanto o poder desse homem, quanto o milagre que ele podia fazer. Então ela, mesmo sabendo que se tocasse nele, poderia deixar ele impuro, ela foi, tocou e recebeu o milagre dela. Então, você tem que ter coragem para fazer o milagre, para estar presente no milagre, porque milagre necessita de fé, de coragem. Milagre é algo dito de uma forma mais assim simples. Milagre é algo que eu preciso da ajuda de Deus para fazer. Não que seja algo muito grande, mas se eu não sei jogar futebol e eu peço a ajuda de Deus para aprender e eu aprendo, isso é um milagre. Então, qualquer coisa que eu preciso da ajuda de Deus, se eu preciso de Deus para fazer uma prova, para conseguir um trabalho, o que for, e você pede a ajuda de Deus e crê que isso vai acontecer, isso é um milagre. Milagre necessita de coragem também, porque isso é um testemunho meu, né, que recentemente eu tenho passado uns mal-estar estranho, dor de barriga, coisa do tipo. Aí, ao invés de tomar um remédio, fazer alguma coisa, eu pedia para minha mãe orar por mim, eu orava, eu acreditava que Deus ia melhorar, que ia passar, e acabava cessando esses meus mal-estares. Então, milagre necessita de coragem. Eu creio que Deus vai me curar porque Ele é o médico dos médicos, Ele tem todo o poder. Então eu não vou tomar um remédio, eu vou ter essa coragem de que Deus vai me curar, não importa o que aconteça, e Deus me cura. Então eu tenho que ter coragem de deixar nas mãos de Deus. Eu não preciso ficar fazendo tudo que está ao meu dispor. Não preciso tentar ajudar a Deus. Eu preciso ter coragem, ter fé, crer que Ele em si vai operar na minha vida. Como diz naquele versículo, não fui eu que te mandei, então, deixa que ele faça. A única coisa que eu preciso fazer é de todo o meu coração acreditar, ter coragem, ter fé que o milagre vai acontecer. Isso é claro, isso é certeza. Se você tiver coragem e crer em Deus e deixar com que ele faça o resto, acontece. E seria essa, acredito eu, a minha palavra de hoje, que Deus colocou no meu coração. Eu vou ser verdadeiro aqui, eu tinha até esquecido que eu tinha ministração hoje. Aí eu falei, meu, eu preciso pensar em alguma coisa. Comecei a pedir para Deus e fazer tudo e não vinha, não vinha. Aí eu indo para academia, eu lembrei dessa palavra, né, milagre, e começou a vir tudo isso que eu vim falando para vocês, todos os versículos, livros, a fundamentação. E essa ideia de que milagre é você ter coragem para acontecer. Para acontecer milagre, você só precisa de coragem. Não precisa de mais nada para acontecer um milagre. Porque de resto, Deus cuida. Então que a gente possa ter essa coragem, né, essa intrepidez, essa fé, acreditar de todo o coração, de todo o ser, de todo o espírito, que Deus, com todo o poder dele, ele vai realizar tudo que a gente pedir, tudo que a gente precisar
e crer nisso. Se for da vontade dele, vai acontecer. E se não for, é o melhor para nós. Mas a gente tem que ter essa coragem de tentar, né, de deixar nas mãos dele, porque senão a gente nunca vai viver um milagre. Se você não tiver coragem o suficiente para deixar Deus agir e para acreditar em algo que você não tem certeza, que é um milagre, você nunca vai viver um milagre. E isso era o testemunho da moça, né? Ela olhou para o marido da mulher e disse: Você tem coragem? Porque milagre precisa de gente corajosa. Se você não tem coragem, não está acreditando que ela vai ser curada, então volta para casa, porque aqui vai acontecer um milagre, aqui precisa de gente corajosa. Então que a gente mude as nossas ações, que a gente seja mais assim. Em vez de fazer tudo com pressa para a gente acabar com o que a gente precisa, para a gente realizar o que a gente precisa, vamos pedir para Deus, vamos acreditar, vamos ter fé e deixar com que Ele guie nossa, que Ele opere a nossa vida. Essa seria a ministração que eu tinha preparado para hoje.